Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar algumas medidas que devem ser evitadas pelos pacientes que fazem hemodiálise. Eu vou falar alguns medicamentos que devem ser evitados, alguns alimentos e no final ainda temos uma dica bônus. Mas antes de iniciarmos, se você puder, deixe seu like aí, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante a crescer por aqui no YouTube, tá bom? Uma pessoa em hemodiálise, ela deve restringir significativamente o consumo de líquidos e alimentos ricos em sódio, potássio, fósforo. Os líquidos podem causar inchaço, falta de ar, problema cardíaco, porque, por exemplo, um paciente que pega muito peso, muito líquido, ele força o coração dele. O coração, ele está acostumado a bombear um volume de sangue, por exemplo. E aí, quando você bebe muito, seu coração, ele tem que bombear um volume de líquido muito maior. O coração, ele é um músculo e aí ele acaba crescendo e ficando com as paredes grossas e ele comporta menos sangue e isso aí agrava o quadro do seu coração, que é o chamado aí de coração grande, hipermegalia, tá bom? O coração grande, ele não é bom conforme o nosso músculo tá bom? Os pacientes que fazem hemodiálise também devem evitar alimentos com muito sal, temperos prontos, embutidos, salsicha, presunto, mortadela. Enlatados devem ser evitados também, porque o excesso de sódio, ele sobrecarrega o rim. Tá bom? E aí prejudica ainda mais a função remanescente aí desse órgão que ainda existe, tá bom? Evitar excesso de potássio também, porque frutas aí como banana, mamão, abacate, feijões, soja, chocolate são riquíssimos em potássio. E aí devem ser consumidos com moderação, porque o potássio ele é bem prejudicial ao coração caso ele esteja muito alto. Então o paciente ele pode vir a ter uma parada cardíaca devido ao excesso de potássio. E aí conforme o rim ele não filtra como ele filtrava antes, a pessoa fica dependente somente da hemodiálise, que é 3 vezes na semana, 4 horinhas somente. E aí esse potássio ele fica aí retido no organismo um período aí de um dia e meio, 2 dias. E aí isso pode ser até fatal se o potássio ele estiver muito alto. Os pacientes que fazem hemodiálise também devem evitar o excesso de fósforo que contém em carnes, ovos, queijos, castanha, refrigerantes tipo de cola, cervejas, contém também bastante fósforo. E o acúmulo também é muito prejudicial aí à corrente sanguínea desse paciente aí em geral. Os alimentos ultraprocessados, enlatado, macarrão instantâneo, salgadinhos, eles são repletos de sódio e fósforo também. E os componentes químicos que sobrecarregam o rim também. O que o paciente renal não pode fazer com a fístula? Não traumatizar, evitar pancadas, esforço excessivo com esse braço, não dormir sobre esse braço, a pressão comprimindo aí o braço pode prejudicar a circulação e com isso prejudica a fístula também. Não pode verificar a pressão arterial ou coletar sangue nesse braço, porque ele é reservado para diálise. Assim você diminui os riscos, se você deixa funcionar ali. Às vezes uma pessoa aí pode ser que não faça a higiene adequada, a antisepsia causa uma infecção, tá bom? Se você deixa verificar a pressão arterial nesse braço, você corre o risco de fazer uma isquemia nesse braço, parar de ir fluxo de sangue para essa fístula e aí corre o risco de trombosar e parar de funcionar também, tá bom? Mantenha sempre o braço da fístula limpo, lavar com água e sabão antes de cada sessão para evitar essas infecções. Essa é uma responsabilidade do profissional ficar de olho, mas também é do paciente, cuidar da sua própria vida, tá bom? O paciente que faz hemodiálise não pode tomar banho de mar, piscina ou entrar direto no chuveiro se ele tiver uso de catéter, seja no pescoço ou na perna, evitar molhar esse acesso, porque quando o acesso ele fica molhado,
ele aumenta o risco aí de micro-organismo ali no local, porque fica um local úmido, vai ficar com curativo molhado e as bactérias, os micro-organismos adoram essas situações. Então, se por um acaso acontecer de você molhar o seu curativo, o ideal é que você vá a uma unidade de saúde para refazer esse curativo, mas nunca deixe ele molhado, tá bom? Não pode também manipular esse curativo sozinho em casa, tá bom? Porque o risco de contrair uma infecção ele é grande. O ideal é sempre, como eu falei, vá sempre a uma unidade de saúde caso seja necessário, porque esse curativo ele requer uma técnica séptica, tá bom? Com luvas estéreis, todo o procedimento aí de lavagem de mão, a técnica correta de lavagem de mão, então o uso de máscara facial para fazer esse curativo. Então o ideal mesmo é que você vá a uma unidade de saúde para estar refazendo esse curativo. É bom sempre evitar também excesso de alimentos aí durante a hemodiálise ou antes, porque tem pacientes que têm costume de ficar comendo na máquina e comem em excesso às vezes antes da diálise, apresenta enjoo, vômito, devido a esse estômago estar muito cheio. O paciente que faz diálise também, ele não pode ficar fazendo uso de diurético, medicamentos que induzem a diarreia somente para diminuir o líquido, para chegar lá mais leve na hora da diálise, fazendo isso por conta própria. Por que eu estou falando isso? Porque nesses anos de experiência eu já vi muitos pacientes que acabam fazendo uso dessas medicações de forma indevida e acabam passando mal na diálise. E aí depois acabam assumindo, fez o uso de diurético, fiz o uso para me causar diarreia, para eu poder consumir e beber um pouquinho mais de líquido. Então nunca faça isso, tá bom? Pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Uma outra coisa que o paciente também não pode fazer é retirar o curativo da fístula antes do tempo determinado, assim que ele termina a diálise. Porque esse furinho que fica na agulha, ele é uma porta de entrada para micro-organismo, ele não pode ficar exposto, ele tem que ficar fechado por até 6 horas. Mas o ideal também é que você espere fazer a hemostasia, que é a parada do sangue, ele pare de jorrar por completo, e aí você use um band-aid para retirar aquele excesso de sangue que às vezes fica na gaze, e aí você fica com uma gaze suja aí por um período longo. Isso pode ser prejudicial também, porque é um sangue ali e os micro-organismos eles gostam desse tipo de local úmido e sujo. E aí pode ser uma outra porta de entrada para uma infecção também. Uma outra coisa que o paciente ele não pode comer em hipótese alguma é carambola, água de coco, porque são riquíssimas. A carambola ela tem uma toxina que é muito prejudicial para o paciente que faz hemodiálise, ele não consegue filtrar. E a água de coco ela é riquíssima em potássio, então corra dessas duas frutas. As outras você deve ter cautela, cuidado, mas essas duas você deve evitar de verdade. É crucial que esse paciente renal ele tenha um acompanhamento multidisciplinar, incluindo nutricionista para a elaboração de uma dieta personalizada aí, que considere o estado clínico, exame, garantindo uma alimentação adequada, sem prejudicar o tratamento desse paciente. E também não restringir ele de tudo, porque é impossível você viver sem comer nada. O ideal é que você esteja comendo, mas de forma consciente. Tá bom? Que é o excesso que faz o mal e a falta também faz o mal. Então o equilíbrio é a constante exata aí dessa nutrição, tá bom? E por fim, não menos importante, presta atenção nessa dica. O paciente que faz hemodiálise ele não pode esquecer de ser feliz, tá bom? Não pode esquecer de viver o melhor que a vida tem para você. Não deixe os seus problemas te abaterem. Você é mais forte do que você pensa. Eu acredito nisso, essa é a minha dica. Faça o que você puder fazer para poder viver aí da melhor forma, como você acha, para a sua vida. Tá bom? Não deixe os problemas te destruírem, te levar para o fundo do poço. Todos nós temos problemas, mas o que a gente tem que fazer é levantar a cabeça, encarar da melhor forma possível aí, que eu tenho certeza que isso vai minimizar muita coisa aí na sua cabecinha, no seu estado de saúde e na sua vida. Eu te desejo tudo de melhor aí na sua vida, espero ter conseguido te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, você pode me perguntar, que eu faço questão de responder a todos aqui com muito carinho. Se você gostou, deixe seu comentário de incentivo, também deixe seu like.
se inscreve aí no canal, isso me ajuda muito. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.